profetas. Todos esses profetas do Antigo Testamento profetizaram acerca de Jesus Cristo. Mais de 500 anos o último profeta profetizou sobre Jesus. Existem 300 profecias sobre Jesus Cristo no Antigo Testamento. Todas elas comprovam Jesus Cristo. No Salmo 22, escrito 1000 anos por Davi, comprovado pelos manuscritos do Mar Morto, diz assim: transpassaram as minhas mãos e os meus pés e lançaram sorte sobre as minhas túnicas. Esse salmo está falando 1000 anos antes de Cristo. E Jesus foi crucificado e as suas mãos foram transpassadas, os seus pés também. O salmista também diz que o seu coração seria perfurado com uma lança. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, eles não quebraram as pernas dele, ele teve o seu coração perfurado com uma lança. Mais de 300 profecias bíblicas acerca de Jesus Cristo. E agora, 1000 anos depois de Davi e 500 anos depois do último profeta, a Bíblia diz que Deus deixou de falar pelos profetas, esquece os profetas. Agora Ele nos falou pelo Filho. Aleluia. Ele nos falou pelo Filho, pelo qual Ele fez herdeiro de todas as coisas. Aleluia. No Antigo Testamento, Deus tinha dado uma lei para o homem. Ele tinha dito para o homem que quem vivesse pela lei, quem cumprisse a lei iria viver. Mas quem não conseguisse cumprir a lei pereceria. Mas no Novo Testamento, Jesus cumpriu a lei. E a Bíblia diz que todo aquele que crê nele será salvo. Amém. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o Evangelho de Deus. Ao escrever para os Romanos, Paulo diz assim, irmãos: ora, os gentios, aqueles que não são judeus, que buscavam a justiça, eles procuravam ser justos, praticando obras diante de Deus. Paulo diz, eles não alcançaram a justiça, embora eles procurassem a justiça, porque eles buscaram por meio das obras da lei. Mas Paulo diz, mas os gentios que não buscavam a justiça, alcançaram. Amém. Alcançaram a justiça que decorre da fé. Paulo diz, não a que vem pelas obras da lei, mas a justiça que vem pela fé. E quando Paulo usa o termo os gentios alcançaram, a palavra grega é katalambano, que significa eles agarraram com todas as suas forças. É que nem um pobre que não tem nada, miserável que não tem nada. E quando você coloca algo diante dele, ele que já não tem nada agarra aquilo com todas as forças, como se fosse a maior riqueza da vida dele. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. A Bíblia diz, Jesus falou que todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Esse é um padrão por discipulado, mas também é um padrão também da vida no começo, quando nós recebemos Jesus. Paulo fala que ele não queria ser justificado por justiça própria, que procede da lei, mas a justiça que procede da fé. A justiça que vem de Deus, não a que vem dele, a que vem de Deus pela fé. Essa justiça que Paulo está falando, que ele queria ser justificado. E ele disse que ele deixou todas as coisas e considerava como se fosse esterco, para que ele pudesse ser achado em Cristo. Ou seja, aquele que vem a Jesus tem que abrir mão da sua justiça própria, tem que abrir mão de si mesmo, tem que abrir mão das suas obras. Nenhum homem vai ser justificado por obras diante de Deus. Esse é o Evangelho. Por que nós temos que ouvir o Evangelho até morrer? Martinho Lutero diz, porque nós esquecemos dele todos os dias. Essa é a justificação que vem pela fé. Essa doutrina esquecida há muito tempo. Paulo fala, porque nele, no Evangelho, é revelada a justiça de Deus que vem pela fé, não que vem pelas obras, não que vem por aquilo que nós fazemos. Todos os 10 mandamentos, todos eles são de maneira prática. Não matarás, não terás outro Deus diante de mim, não idolatrarás, não darás falso testemunho, não isso, não aquilo. Mas o último mandamento, ele é subjetivo. Ele diz assim, ó, não cobiçarás. Ou seja, só quem pode saber se está cobiçando é Deus. E todos os homens cobiçam. Jesus também fala que se você sentir ódio no coração pelo seu irmão, você já pecou. Você já, como se tivesse matado ele. Aquele que odeia o seu irmão, João fala, é homicida.
Não adianta só não matar, não adianta só não roubar. Se o seu coração mata, se o seu coração rouba, se o seu coração cobiça, se o seu coração está morto em delitos e pecados, não adianta. Essa justiça não serve para Deus. Não adianta pegar um porco, um cachorro e criar como gente. Então Deus, o que Ele faz? Deus colocou nós em Cristo. E a Bíblia diz que a ira de Deus caiu sobre Jesus. E todos aqueles que receberam Ele, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. A saber, os que creem no seu nome. E João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo mundo gosta desse versículo, mas o versículo 36 diz, mas aquele que não tem o Filho, não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Jesus Cristo veio para pagar pelos nossos pecados, mas só para aquele que abre mão da sua justiça própria, só para aquele que abre mão de si mesmo, só para aquele que recebe Jesus como sendo única base da sua justiça. Porque debaixo dos outros a ira de Deus está. É muito importante que nós sabemos disso. Muitas vezes nós pensamos que somos aceitos por Deus por causa das nossas obras, mas nós não somos aceitos por Deus por causa das nossas obras. Nós somos aceitos por Deus por causa do sangue de Jesus. Amém. Esse é o Evangelho. A gente ouve isso todo dia, mas ninguém ouve. Ninguém mais prega sobre isso. E eu decidi falar sobre isso justamente por ser um evento público. Justamente por isso. Porque todos precisam ouvir. Todos precisam ouvir. E sabe quem vai pregar isso? Não sou eu. É vocês que vão pregar isso. Amém. Se você não tiver... Bom, se você tem o Espírito Santo, você está habilitado para pegar isso. Pregar que o homem não vai ser justificado por obras diante de Deus. O Evangelho é uma ofensa. Paulo diz que o homem natural não aceita e não compreende, no original, as coisas do Espírito, porque para eles são loucura. O Evangelho é assim. Muitas vezes nós pensamos que estamos pregando o Evangelho, mas ninguém fica ofendido. O Evangelho é ofensa. O Evangelho é ofensa, mano. O Evangelho é ofensa para a soberba do homem que quer se justificar por suas obras. O Evangelho é ofensa para aquele homem que pensa que através de um amor carnal ele vai alcançar algo. O Evangelho é ofensa para aquele que acha que pode fazer qualquer coisa e que não existe um Deus que vai julgar ele. O Evangelho é ofensa. O Evangelho é ofensa. E o escritor de Hebreus diz assim, porque Cristo foi o nosso cordeiro na expiação. Ele foi morto fora do arraial, não dentro. Fora. Fora. O que significa isso? O sacerdote no Antigo Testamento, no dia da expiação, pegava 2 cordeiros. O primeiro cordeiro, então, era o cordeiro da propiciação. Esse cordeiro era imolado para cobrir. Propiciar significa cobrir, para que fosse aceitável o povo diante de Deus. E aquele cordeiro era imolado. E esse sangue ia lá para dentro, lá para a Arca da Aliança. E então era coberto o pecado do povo. Isso é propiciação. E tinha um outro bode que era morto. Na verdade, esse bode era solto no deserto. O primeiro era morto. Ele era solto no deserto e abandonado sozinho, caminhando, vagando. Bode para o destruidor. E esse bode sofria sozinho no deserto para morrer. Jesus Cristo foi os dois. Jesus Cristo foi o que propiciou a ira de Deus. E Jesus Cristo foi aquele que foi sozinho. Ele foi sozinho para o deserto da separação entre Deus e o homem. E quando Jesus sai para fora, eles crucificam Jesus fora da cidade, no Gólgota. Então ele está cumprindo esse ritual. O que significa isso, Yuri? O que é isso? E aí o escritor de Hebreus completa e diz assim, olha, vamos sair com ele para fora e vamos participar da sua vergonha. Vamos participar do seu vitupério. Ou seja, é vergonhoso mesmo. Muitas vezes as pessoas vão chamar você do que for, mas você foi chamado para passar a vergonha de Cristo, para levar a cruz de Cristo, não para a glória dos homens que não valem um centavo, mas para a glória de Deus, amados.
Você foi chamado para participar da glória de Deus. Aleluia. Jesus não recebia a glória que vem dos homens, ele recebia só a glória de Deus. Para ele dizia: eu não busco a glória que vem de mim mesmo, eu não busco. Há outros que busquem, mas eu busco a glória que vem do Pai. Na verdade ele nem buscava, ele veio porque ele amava o Pai, e ele participou da vergonha. E aí o escritor de Hebreus diz: olha, vocês que são cristãos, vocês vão ser escorraçados mesmo. Aquela época era pior ainda do que agora. Vocês não vão ser aceitos, mas agora vamos fazer como ele, e vamos sair com ele para fora, levando a sua vergonha. Levando a sua vergonha. Jesus disse: olha, se o mundo vos odeia, parabéns, eles odiaram a mim também. O mundo não vai te amar, querido. Não vai. Mas vocês sabem que assim como ele me odiou, eles vão odiar vocês. Não é o discípulo maior do que o seu mestre. Mas eu oro para o Pai, não pelos outros, mas por aqueles que tu me deste. Eram teus antes da fundação do mundo. Tu me deste a mim. Esses eram teus. Tu me deste. Por esses e por aqueles que vão crer, por esses eu oro. Não oro pelo mundo, Jesus disse. Deus não tem parte nenhuma com o mundo. Tiago disse, e os apóstolos falam, nós não podemos ser amigos de Deus e amigos do mundo. Nós não podemos ser. Não quer dizer que você não possa ter amizades do mundo, mas você não pode se compactuar com as coisas do mundo, a glória do mundo. Quando Moisés estava no Egito, estava pensando em si em casa, a Bíblia diz que Deus chama ele para tirar quem do Egito? Os egípcios. Quem é chamado? Moisés é chamado para quê? Para tirar os cananeus do Egito? Não, para tirar o povo dele, porque Deus tem um povo no Egito que é o mundo, e Deus quer tirar o povo dele. Não está nem aí com os cananeus, não está nem aí com os egípcios, ele está aí com o povo dele. O povo dele. E quando Moisés vai para o Egito, e aí acontece as 10 pragas, a primeira praga é transformar o rio em sangue. Transformar o rio em sangue. O rio era a vida do Nilo. O rio era tudo que o Egito tinha. O que acontecia de mais importante acontecia na margem do Nilo. Então tinha festas para os deuses ali. Tudo isso era vida. Daí onde vinha todo o suprimento do Nilo. E Moisés, quando toca no Nilo, as águas se tornam em sangue. Deus estava dizendo assim: toda a vida que tem no mundo é morte. Não serve para nada para mim. Quando Deus toca na vida do mundo e te revela para ti, Ele vai te mostrar que a vida do mundo é morte. Tudo que tem no mundo é morte. Tudo aquilo que os homens acham de mais importante, a sua reputação, seus carros, as suas casas, as coisas que eles têm de maior importância, não serve para nada. Vai passar. Jesus disse que um homem, ele tinha muito dinheiro. Ele fez uma grande colheita e ele disse: olha, não tenho onde botar tanta coisa. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou construir outros celeiros. Eu vou construir celeiros maiores. E o que eu vou fazer? Para mim, juntar mais. Ficar mais rico. E ele junta o dinheiro, gasta tudo, faz aqueles celeiros enormes, junta aquela trigo imensidão. E ele diz: agora sim, minha alma, tu pode descansar. E a Bíblia diz que uma voz atrás dele diz: louco, amanhã você vai morrer. Você vai morrer amanhã. E tudo que você tem, para quem que vai ficar? Você não vai poder levar isso para onde você vai. Esse, Jesus diz, é aquele que é rico para si mesmo, mas não é rico com Deus. Mas nós fizemos nosso depósito em Cristo Jesus. Amém. Nós colocamos a nossa confiança não nas riquezas, não nas coisas desse mundo, mas em Cristo Jesus. Muitos acham que a salvação é algo simples, sim, mas medíocre. Elas acham que não transforma a vida de ninguém, não. Jesus disse que aquele que recebe Ele também recebe o poder de ser filho de Deus. E Jesus disse e Paulo fala que aquele que está em Cristo é nova criatura. É nova criatura. As coisas velhas passaram. A vida dessa pessoa não é mais a mesma.
Em 1 João 3,9 diz assim, olha, o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque não pode viver pecando, porque o que permanece nele é a divina semente. É o Espírito Santo e a palavra. Ele não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Porque é nascido de Deus. A nossa vida, querido, ela tem que ser transformada pela palavra e pelo Espírito. Ela não basta ser só uma teologia intelectual, eu levantei a mão lá na frente, aceitei Jesus e a sua vida continua a mesma coisa. Você não tem amor por Deus, não busca Deus. O novo nascimento transforma o coração. Em Ezequiel, uma das promessas da nova aliança, Deus diz, Ezequiel diz assim, olha, essa é a aliança que eu farei com eles. Eu tirarei deles o coração de pedra e darei para eles um coração de carne. Se você não teve mudança, você não nasceu de novo. Se Deus não te deu um coração de carne, como é que você vai dizer que é outra pessoa? Esse é o Evangelho. O Evangelho que muda realmente é o Evangelho do arrependimento. Não é o Evangelho da autoajuda, não é o Evangelho da, não sei se eu vou falar isso, quem sabe ele vai ficar bravo comigo, não importa. É o Evangelho de Deus, é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que chama você para morrer. É o Evangelho que chama você, o escritor de Hebreus, olha, vamos sair com ele para fora, vamos levar a sua vergonha. Vamos lá participar da vergonha com Jesus. Vamos lá falar de Jesus, ser chamado de louco. Vamos lá! Vamos morrer com ele. Os discípulos, antes de nascer de novo, só um estava com Jesus na cruz, que era João. Todos eles abandonaram ele. Todos eles abandonaram ele. Mas depois de nascer de novo, depois de receber o Espírito Santo, Pedro, diante de 3.000 pessoas, proclamou com toda a coragem, olha, eles não estão bêbados, eles não estão loucos. Não, o que está acontecendo aqui é o derramamento do Espírito Santo. Depois de receber o Espírito Santo, nós levamos a vergonha. Nós levamos a vergonha. Que vergonha? Que reputação que eu tenho? Se a minha vida está em Cristo. Amém. Se tudo que eu tenho é Cristo, o que adianta sentir vergonha? Porque a glória desse mundo passa. A Bíblia diz que tudo passa. O mundo passa em Hebreus, o escritor de Hebreus fala, o mundo passa. Todas as coisas passam, mas a palavra de Deus não passa. Irmão, mas o amor de Deus não passa. Irmão, eu só fico chateado com uma única coisa. Eu sou kardecista. Chico Xavier disse a máxima: Jesus, as coisas que amo deixo-as livres. Se voltarem foi porque as conquistei. Se não voltarem foi porque nunca as possuí. Queridos, Jesus Cristo disse: se você vem a Ele, se você vem a Ele, foi porque o Pai trouxe. Jesus não disse assim: olha, você veio para mim porque você teve uma grande ideia. Não, você veio porque o Pai te trouxe. Não pense que todo mundo vai concordar com o Evangelho, todo mundo vai achar demais. Não, o Evangelho confronta mesmo. Porque Jesus não disse: olha, eu sou um dos caminhos, tem vários caminhos. Não, Jesus disse: eu sou o caminho. Tem outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus falou, Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E Jesus falou mais o que? Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. E quando Jesus estava diante dos judeus, ele fala algo. Ele diz assim: olha, se vocês não creem que eu sou, morrerão em vossos pecados. Esse é o Evangelho, amado. Esse é o Evangelho que nós não podemos ter vergonha de pregar. É o Evangelho de Deus. É o Evangelho do arrependimento. É o Evangelho... É de obras? Não, é o Evangelho de arrependimento, de fé. A fé verdadeira em Cristo Jesus. Amém, queridos? É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Então eu vou pedir, se os irmãos quiserem louvar, pode se reunir agora. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Pedir para Ele que gere no nosso coração intrepidez do Espírito Santo, coragem, ousadia de Deus, entendeu? Que venha a ser destravado tudo aquilo que impede você, vergonha. Talvez você seja tipo, cada um tem um jeito,
Mas que Deus venha operar em nós isso. Oh, Senhor. Irmão, eu vou ali dar uma olhadinha na Vai lá, marcada da maratona. Louvado seja o meu Senhor.